Não venda, não tome nenhuma decisão apressada antes de ver esse vídeo aqui. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria mais uma vez agradecer ao Alê do Light Studio 701, que fez esse comentário no canal, que me deixou muito feliz, e também fez uma pergunta que eu acho que é muito importante e que foi a grande inspiração para este vídeo aqui. Viva Fernandão, beleza mano? Espero que sim. Obrigado por este vídeo que mudou a minha cabeça quanto à forma de agir diante de um job corporativo. Gostaria de perguntar a sua opinião sobre a importância da câmera médio formato para que se possa atender grandes clientes nesse nicho, e também publicidade que eu vejo que você tem no seu portfólio. Mais uma vez quero agradecer pelo empenho gigante que a gente sente da sua parte na produção dos vídeos aqui da FO Pro. Gratidão. Abraço fraterno. Hashtag Tamo Juntona FO Pro. Olá, amigo da EFO, tudo bem? E aí, olha, eu tô super feliz porque consegui vir aqui sem demorar um mês, né, do último vídeo que eu fiz sobre retrato corporativo, sobre a cultura do retrato, sobre a parte técnica, sobre o mercado. Eu demorei um mês e aí, aproveitei para dar uma descansada, enfim, para reorganizar as minhas coisas e comprar um equipamento novo. O quê? Eu falando de equipamento novo, eu vou falar sobre isso, a opção que eu fiz, porque eu precisava de uma segunda câmera, porque às vezes eu tinha lá a 6D já montada, mandava foto para o cliente aprovar. Se entrasse um outro trabalho, eu tinha que desmontar, e aí às vezes tinha uma pequena diferença, então eu falei, já que está indo bem, eu vou investir numa nova câmera, que é uma grande surpresa para você, e que enfim, vai ser um impacto muito importante na tua decisão quando for ter que comprar quando você tiver que gastar o teu dinheiro, né? Comprar é uma coisa que não combina com investimento, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é comprar e outra coisa é investir. Eu adoro vender. Eu adoro a venda, o desafio. Eu sou um caçador de sucesso. Sucesso acontece quando você conquista o cliente, não quando você entrega o trabalho, né? Para você entregar o trabalho, você tem que conquistar. Então esse é um dado muito importante. Se você quer ter sucesso, siga gente que sabe vender o próprio trabalho fotográfico. Porque ficar no YouTube atrás de like, isso é muito fácil, isso não significa absolutamente nada, isso qualquer um faz. Monta um canal e se finge de fotógrafo, isso é fácil. Vai lá no meu TikTok, vai lá no meu Twitter. Então é o seguinte, eu durante essa semana, nas duas mentorias, eu abordei esse assunto que é sobre a fotografia burra. A fotografia burra é aquilo que as redes sociais trouxeram. Agora a fotografia vai mudar. Muito cuidado com o tempo que você investe da tua vida nas redes sociais.
o impacto dessa produção massiva, né, de imagens e de, influencers sem, sem a menor experiência, sem o menor conhecimento, explodindo, nascendo que nem cogumelos. Mas me dói saber que você pode estar sendo atingido por essa equipamentite, que isso pode matar o teu sonho e que isso pode tirar você do caminho da felicidade, da realização. Com a cultura ou com a descultura da fotografia digital, né, que desobrigou as pessoas a pensarem antes do clique e só ficarem com essa coisa do FPS. A 40 frames por segundo. Essas pessoas se distanciaram daquilo que é a verdadeira fotografia. Porque imagina, se você tem um filme que tem 36 poses, 36 cliques, e você gasta esse filme em 1 segundo, cara, você não tem espaço no mercado. Normalmente dentro de um filme de 36, 10 fotos eram maravilhosas, outras muito boas e outras boas, se realmente a câmera estivesse sendo pilotada por alguém que seja profissional ou que tenha conhecimento. Aí começou a entrar um monte de gente, mas não tira a bunda da cadeira. Faz 4, 5 vídeos por mês, 7, 8 em alguns casos. Tem gente que faz vídeo todo dia. O conteúdo é o negócio dos caras. E o meu é assim, o que eu quero? Eu quero mostrar para você aquilo que eu faço, a forma que eu faço, o equipamento que eu faço, para que você consiga pelo menos ter um contraponto aí para não escorregar, beleza? Eu queria fazer essa introdução aqui e eu acho que no decorrer do vídeo vão aparecendo outras coisas. Se eu achar que tem outro assunto, eu venho aqui, gravo e a gente vai aí conversando, beleza? Porque eu quero mesmo te ajudar, velho. Quero mesmo que você consiga sentir a mesma sensação de realização que eu sinto hoje na minha vida. Se eu parasse de fotografar hoje, cara, eu estava super feliz. Foram muitas décadas de sucesso. E é só ir ao meu portfólio que você vê o que eu construí. É isso que eu quero para você. Beleza? Então, bora lá. Então eu vou mostrar um trabalho que foi o trabalho mais, mais foda da minha vida, que foi para Siemens. Imagina você ter no teu portfólio um trabalho feito para Siemens. A Siemens AG é um conglomerado industrial alemão, sendo o maior da Europa e um dos maiores do mundo. Seus principais escritórios estão localizados em Berlim e Munique. A empresa possui um total de 15 divisões e atua principalmente em 3 frentes: automação, eletrificação e digitalização. Bom, antes de entrar na parte técnica e mostrar para você todo o segmento do trabalho e ainda alguns desafios que foram aparecendo pelo meio, eu queria dizer para você uma coisa importante. Quando você atende uma empresa como essa, você ganha um estatuto que é diferenciado. Assim como quando você fotografa um chefe Michelin, ou quando trabalha para um hotel que foi premiado. Todos esses trabalhos que eu tenho no meu portfólio, eles vão fazendo parte de um planejamento, mas eu tenho que adorar a parte de venda. E para vender bem, principalmente falando com os grandes diretores de agência, né, de agências de propaganda, agências de publicidade que detêm essas contas, você tem que ter cultura. Você não pode ser um cara que não domine completamente a parte técnica. E a parte técnica, ela não está na câmera. A parte técnica ela está no teu cérebro. Uma série de coisas que não fazem parte do raciocínio automático. E aí que está a diferença. E isso afeta diretamente o teu crescimento como empresário da fotografia, trazendo essa sensação de frustração mesmo depois de ter investido em tudo aquilo que essas pessoas que não conhecem o mercado profundamente acabaram aconselhando para você. É simples. E eu venho falando para você e mostrando principalmente que eu atendo clientes
grandes, clientes importantes com DSLR. No briefing desse trabalho, constava a seguinte informação. A Siemens vai fazer um catálogo mundial, né, internacional, multinacional, porque ela é uma empresa que tem contratos enormes com prefeituras, né, com câmaras municipais pelo mundo inteiro, e ela vai escolher um fotógrafo em cada cidade para fazer uma cobertura fotográfica, digamos, daquilo que é o trabalho instalado, e depois vai publicar isso em conjunto. E isso é um trabalho de extrema responsabilidade, concorda? Então eles me chamaram exatamente porque sabiam já de antemão, eu já tinha feito alguns trabalhos para essa agência, e o diretor de arte via em mim um fotógrafo criativo, aquele que entendia exatamente o que o cliente queria, seguia ali à risca, porque isso é importante. Às vezes esse trabalho que precedeu essa reunião, vem de 1 ano, 6 meses, e tem fotógrafo que é burro pra caralho e chega lá e começa a dar pitaco. Isso mostra que entendeu? Que tá mal preparado. Então eu já tinha feito várias campanhas publicitárias em vários nichos, tanto em moda, como produto, como hotéis. E aí esse diretor de arte me chamou e falou assim, a gente quer um trabalho mais criativo, e não é só documental, e a gente quer saber se você está interessado, um puta cachezão. Eu falei, nossa, na hora. E a partir desse momento, a primeira coisa que eu pensei será que a minha câmera é suficientemente boa para suprir essa necessidade técnica? E eu falei, cara, completamente. Por quê? Eu falo para você que explorar, conhecer o teu equipamento é fundamental. Você lê o manual, saber tudo, mas assim, decorado. Então eu pensei, falei, qual é o maior formato de impressão de cada foto? 13x18. Eu falei, nossa, daí sobra. Então não me preocupei com o equipamento. A minha preocupação era, tenho que trabalhar na faixa ótima da objetiva para obter com o meu equipamento, que é mais barato e que vai aumentar o meu lucro, né, no final, para poder ter o mesmo resultado de um equipamento que custa 10 vezes mais. Para mim, uma das coisas mais assustadoras desses novos tempos, né, que confundem a fotografia com esta bobageria, né, que muitos influenciadores passam para você, principalmente essa cultura falsa. Eu não sei se você sabe, mas saiu uma pesquisa recente onde a primeira geração que tem o QI menos elevado do que a geração anterior, a geração dos pais, o seu filho normalmente desenvolve mais e tem um QI maior. A primeira geração que foi diferente, né, que teve um QI menor do que a geração anterior, foi essa digital. Eu vou mostrar para você pesquisas, entendeu, que apontam para isso. Por quê? Para você ter grandes clientes, para você ter grande sucesso, você tem que ter uma médio formato. A Fuji, principalmente, tem feito uma estratégia muito agressiva. Eu acho esse assunto extremamente importante e muito bem encaixado naquilo que é o assunto central desse vídeo, que é ter clientes grandes com um equipamento que seja acessível a qualquer um. Eu vivi essa trajetória evolutiva da câmera digital. Então, houve uma época em que, como eu já mostrei em vários trabalhos,
que eu usei a 20D para fazer publicidade. Por quê? Porque eu conseguia fazer ampliações 50 por 75 com uma qualidade maravilhosa. E a indicação da fábrica, do ponto de vista de quantidade de pixels, você tinha certeza que a 300 dpi, com qualidade máxima, você faz 20 por 30, assim, lindo, fica perfeito. Então, eu conseguia fazer revista que está dentro desse formato, conseguia fazer catálogos que estivessem nesse formato ou menores, ou, às vezes, já fiz catálogos 30 por 40 e, ficou perfeito. Então, hoje em dia, mesmo num álbum de casamento, você não tem impressões 30 por 40. Então, isso não passa de um mito e você acaba, enfim, se contaminando por essa ignorância que se espalha como um vírus. Então, é o seguinte, o que você precisa numa câmera? Você precisa de um corpo, você precisa de uma lente que é uma grande angular. Aqui está 23 milímetros, porque é a lente que a Fuji disponibiliza para esse modelo. Existe um fator de conversão, ok? Que não é exatamente igual à da full frame. 55 milímetros, né? Que é um padrão também que a gente vê bastante. E um 80 milímetros para quem precisa eventualmente fazer retratos, essas coisas. Então, são 3 lentes e um corpo. Eu tenho uma Zoom 2470 que cobre, né, essa faixa. Ok? Série L, uma puta nitidez maravilhosa, a um preço acessível. Essa lente já se pagou há muitos anos. E o corpo dessa câmera, da 6D, e dessa câmera nova que eu comprei também, as lentes servem. Então, eu vou falar mais para frente, porque eu acho que, revelando isso no final e falando agora da médio formato, você se cura. Bom, então, como você pode ver, eu preparei aqui, dei uma trabalheira danada. Eu fiz uma pesquisa para que você entenda a forma mais eficaz, mais inteligente de você fazer opções de compra. Isso aqui que eu estou fazendo agora não é para o vídeo, é uma coisa que eu faço para qualquer momento em que eu tenho que eventualmente investir. É isso que eu passo na mentoria e estou passando isso aqui de mão beijada para você. Legal? Então, eu vou tirar o kit básico, vou tirar aqui o comparativo de preços, certo? E vou colocar aqui alguns preços que eu levantei no Mercado Livre e também em outros sites. Fui procurar aqueles que são mais baratos. Então, eu vou começar aqui, olha, eu vou desligar as lentes e vou começar aqui com o corpo. R$ 69.900. Aí você pega uma lente, que nesse caso é a 80 milímetros, mais 16.100. Mais 14.385,90 para uma lente 23 milímetros e uma 55 milímetros que custa 16.484. Então, vamos lá. Eu tenho 116.913 é o que você gastaria aí no Brasil. E é muito importante que você veja aqui esse detalhe. A resolução máxima de imagem tem 11.648 por 8.736 pixels. Cara, é gigante o arquivo. Isso em RAW. Se você resolver trabalhar em 16 bits, você vai ter que ter um computador também adequado a esse processamento, porque senão trava tudo. Ok? E aqui você vê que eles colocam nesses 102 megapixels. E aí você começa a ver uma escala de redução que, cara, chega até aqui a 3.504 por 3.000 pixels. Eu queria que você guardasse na memória essa resolução, 3.504 por 3.000 pixels. Beleza? Então, o que adianta? Se você tem que reduzir, e as faixas hoje normais das grandes DSLR, como a 5D Mark IV, ou das mirrorless mais antigas, está nessa faixa aqui, olha, 7.232 por 6.192. Ou seja,
É muita coisa ainda que você teria que reduzir para chegar no formato 20 por 30. E aí a pergunta de R$116 mil. Será que vale a pena você cair nesse lero-lero, nesse marketing voraz que não está nem aí para a situação que você vai enfrentar depois que investir e não souber como é que funciona o mercado? Cuidado, que não adianta você comprar um equipamento desse e não comprar lente que seja da própria marca, porque senão é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e andar aí com gasolina batizada. E eu não sei se você reparou o seguinte, uma lente é 1.7, a outra é 1.7 e esta aqui é 4. E agora como é que fica essa história da lente luminosa? Quer dizer que uma lente como essa, 23 milímetros, feita para ser uma lente para fotografar ambiente, porque ela é a mais angular, ela é 4. E aí eu quero ver uma resposta da Lagartixolândia. Como é que essa lente agora você vai classificar como uma lente não luminosa? Ou pior ainda, né, como dizem, uma lente escura. E escuro é o cérebro dessa galera, entendeu? Que só vê sombra, porque a luz você consegue construir. Existe uma coisa que é técnica, que é o triângulo de exposição, né, que é a fotometria, que ajusta para uma lente como essa, que é 4, assim como a minha 2470, que é 4. E aí, mais uma vez, eu espero uma segunda resposta da Lagartixolândia, no sentido de explicar o seguinte: por que eu devo comprar uma lente 2470 2.8 ou uma 70-200 2.8, quando eu consigo ter um resultado que é comparável do ponto de vista de iluminação a essa que você está vendo aí que custa 15 pau. Mas eu quero uma resposta prática de quem vive o dia a dia da profissão. Nada dessas merdas teóricas, entendeu? Essas teorias da conspiração, esse terraplanismo aí que impera em alguns canais. Eu quero a resposta prática. Eu quero mesmo que me mostre que uma lente como essa, que custa quase 15 pau e é f4, em termos de resultado de iluminação, ela é melhor do que uma outra como a minha, que é também f4. O que justifica? Quanto custaria uma lente dessa se fosse 2.8? O dobro. Então vamos lá, fico esperando. Porque você consegue poupar, você consegue, guardar uma grana para uma emergência. Lá vem você, Bagnola, com essa conversinha dinossáurica de que lente barata tem o mesmo resultado de uma lente cara. Então prova agora, mano. Quero ver. E eu vou dobrar a aposta. Já que o Einstein gosta tanto de relatividade, né? Que é a onda dele, então eu vou criar uma relação com esta lente f1.8, a tal cinquentinha, que você vê muitos deformadores de opinião que dizem que é uma lente que é uma bosta, que é uma lente que não é profissional, que você tem que comprar uma 1.4, pagar muito mais caro e que ela não tem qualidade. E aí eu vou, como eu disse, eu vou dobrar a aposta. Então eu vou colocar esta lente, mas eu não vou usar a 5D Mark III, eu vou usar a 20D. E assim vamos ver se o Einstein para de ser hater aqui da EFO e vira brother e começa aí a mudar de opinião. É um grande desafio, não é? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero abordar com você algo que eu vou falar mais para frente e que foi a base técnica para que eu conseguisse tanto o controle fotométrico, que depende da abertura e da velocidade, mas também a relação, né, ou a relatividade, para deixar a coisa mais apetitosa aí para o Einstein, a relação com a profundidade de campo, porque eu tinha que ter profundidade completa, desde o primeiro plano do enquadramento até o último lá no infinito. E aqui eu quero mostrar para você várias situações
que vão trazer muitas respostas que você vem procurando esse tempo todo. Eu tenho certeza que você vai ficar realmente muito feliz em saber que agora consegue controlar uma série de coisas além dessa profundidade de campo. Então, essa primeira foto que você vê aqui, eu usei o modo P, não automático completo, né? Automático total. Eu usei o modo P. O modo P, ele me dá opção de escolher o ISO, certo? De configurar o raciocínio técnico, mas também me utilizar da inteligência da câmera. E não esquece que eu estou falando da inteligência de uma câmera de 2004. Então você consegue imaginar que no decorrer, né, de quase 2 décadas, a tua DSLR, uma 70D, uma 80D, ela tem uma inteligência muito mais desenvolvida, certo? E logo a seguir eu vou abrir as fotos grandes aqui na tela, mas eu quero mostrar antes algumas coisas importantes. Bom, então vamos lá. Você está vendo aqui essas 2 fotos. Para baixo eu tenho outras que eu quero mostrar, mas que não tem a ver com esse assunto. Eu fiz 2 fotos. Esta aqui que você está vendo é em modo automático. Você pode ver aqui nos metadados, está vendo? Com a 50 milímetros. E no dia 26/2/2024, certo? Às 9h21 e 26. Como eu disse, eu vou usar a 20D para experimentar o resultado de qualidade e de definição dessa lente cinquentinha, 50 milímetros, 1.8 STM. E você repara que essa foto tem um tom azulado, certo? Ela tem essa temperatura de cor que eu não gosto, principalmente quando o sol começou a aparecer. E você nota que o balanço de brancos, embora eu tenha colocado em 5.200 Kelvin, ele tem ali um tom meio azulado, né? Um azul claro. Você consegue notar? Não é um branco puro. E aí eu queria mostrar uma outra coisa. Esta outra foto aqui, do lado direito, ela foi feita às 9h22 e 17, no mesmo dia. Ou seja, menos de 1 minuto depois. E por que eu consigo esse tom que é, radicalmente diferente do ponto de vista da reprodução dos brancos, não é? É o filtro UV. Eu tenho um filtro UV que é muito bom, que já anda comigo há muitos anos e que fez essa correção. E a qualidade dele é tão boa que você não nota nenhuma queda de qualidade, de nitidez no resultado. E você já deve ter escutado muita gente falando que isso aí é uma coisa só para fotografia analógica. Eu faço fotografia analógica, eu faço fotografia digital e eu importo da analógica muitas coisas que servem muito bem, como eu acabei de mostrar. Os tons são completamente diferentes. Então, no digital, pelo menos no meu mundo, não há milagres. E, normalmente, as pessoas que falam isso ou não conhecem, ignoram completamente a realidade, ou não tiveram a oportunidade de trabalhar na adrenalina pura, que é aquela fotografia que você não vê porque não tem monitor, que é a fotografia analógica. E eu acho extremamente importante alertar para você pela baixa qualidade de algumas informações que alguns canais que andam por aí passam para você, como se o filtro UV só servisse para proteção. Obviamente que serve. É um filtro relativamente barato, né? Você vê aqui, eu entrei no da KNF, né, que vocês todos conhecem, e é um filtro que custa 28 euros. 28 euros aí é uma grana, não é um filtro baratinho. Porque se for só para proteger, podia ser um pedaço de vidro num anel com rosca, mas não é.
Então veja só aqui o que está escrito. Função do filtro UV no site do fabricante. O filtro MCUV tem duas funções. Uma é prevenir os raios ultravioleta e enfraquece o tom azul nas imagens causadas pelo ultravioleta, garantindo clareza e cor. Repara nisso, garantindo clareza e cor. Outra é proteger a lente contra poeiras e arranhões, certo? Então agora vem comigo aqui para essas imagens. Eu tenho aqui sem filtro, 0, e aqui eu tenho com filtro. E só um cego não consegue ver que foi exatamente isso que aconteceu. Tá vendo aqui? Aumentou a clareza das fotos e, ao mesmo tempo, tirou aquele tom que é azulado. Olha como aqui tem ultravioleta invadindo, né, o sensor. Embora a tecnologia digital tenha alguma proteção, mas ele melhora sim e altera sim as cores. Essa é a função desse filtro. E aí o que acontece? Que é o seguinte, você pegar um filtro numa situação onde você não tem ultravioleta, obviamente quando você coloca o filtro, não vai acontecer absolutamente nada nas cores, porque ele não está sendo usado na situação para que ele foi criado, desenvolvido, pensado. Então, numa situação de fotografia noturna, vai usar ultravioleta para quê? Né? Testar o filtro ultravioleta numa situação noturna, que obviamente vai causar um flare, né, indesejado, porque tem tantos pontos de luz que esse reflexo ele acaba atingindo cada ponto de luz e cria ao redor desse ponto de luz um efeito muito feio. E você vai notar que esta segunda foto ela tem um pouco mais de profundidade, um pouco mais esse efeito 3D, né? Porque as sombras estão numa zona mais baixa. E isso aconteceu por quê? O modo P, ele é um modo legal em algumas situações, porque você consegue programar, é P de program, né? Você consegue programar a câmera, você consegue escolher o ISO, e como eu estava fazendo aqui um teste dessa lente, eu tinha que ter certeza de que estava no ISO mínimo, para eu saber exatamente qual o limite máximo de qualidade. E você vai se surpreender. Então, esta foto foi feita em modo P, e esta aqui foi feita em modo manual, com uma compensação negativa de subexposição, né, de 2/3 de f-stop, 0,7. Olha, para você conseguir visualizar o que eu estou falando, eu quero que você acompanhe cada foto e os metadados que correspondem a essa foto, beleza? Então tem esta aqui em modo automático, tá vendo? Modo de exposição automático, que é o P. Ela tem aqui uma leitura de f5, ou seja, já começa a entrar na faixa ótima da objetiva, porque começa em 1.8. Então eu começo a trabalhar a partir de 5.6, que na verdade é aquilo que é o início da faixa ótima para mim. Então, o meu teste, ele acaba sendo validado pelo ISO mínimo, pela câmera mais fraca, vamos dizer assim, que eu tenho, para saber em que condição que eu posso usar, com o controle da temperatura de cor e sem o filtro. Está aqui exatamente essa foto aqui da esquerda, que tá selecionada. Então, o modo P te dá a possibilidade de você controlar a grande maioria de funções. É diferente daquele modo automático total, que é aquele retângulo verde, que aí você não controla nada, entendeu? Aquilo ali é chutografia pesada. E aí, nessa outra foto, você já vê aqui, olha, modo manual, já coloquei em 5.6, porque eu baixei
é em 0,7, que aqui aparece como 0,67, mas que é o correto, na verdade, porque o 0,7 é um arredondamento, é uma dízima periódica, né? Então, 2/3 a menos. Então, ela ganhou alguns detalhes importantes, que eu vou mostrar para você agora com a foto aberta dentro do RAW. E a velocidade foi para 500 e aqui com o filtro. Beleza? E aí a gente vai fazer essa comparação. Olhe, para ser absolutamente justo nessa análise, porque a minha intenção aqui não é que você pense que eu sou dono da verdade, nada disso. É só uma análise matemática, uma análise bastante científica, eu diria. Então, nessa foto que você está vendo aqui do lado esquerdo, ela tem uma fotometria que o modo automático leu, que é 5.0 com 1/320 de velocidade, com ISO 100, né, que eu coloquei, e com o balanço de brancos em Kelvin em 5.200. Beleza? Esta outra aqui, que eu construí e que foi 1 minuto depois, ela tem 5.6, tá vendo? E tem 1/500. Ou seja, eu com esta compensação, eu consegui trazer esse efeito de maior profundidade. E também, nesta parte de baixo, aqui, esse reflexo que você vê aqui que é pequeno, ele aumentou um pouco. Então, entrou um raio de luz aqui, e a única diferença que eu noto é que esta parte central ganhou um raio de luz, e isso que justifica essa pequena diferença na fotometria. Enquanto esta minha eu coloquei em 5.6, esta aqui está em 5.0, ou seja, é 1/3 dentro da escala. E 1/320 de velocidade e 1/500 aqui, ou seja, 2/3 de velocidade, né? Porque se você tem aqui 320, você passa por 1/400 e depois 1/500, entendeu? Então, existe uma pequena luz a mais aqui, mas que eu compensei, então a fotometria é basicamente a mesma. Então, isso corrige um pouco essa temperatura de cor aqui, porque quando entra um raio de sol, leva para o daylight e faz uma correção aqui. Você nota que o azulado deixou de acontecer aqui. Então, aqui onde o raio atuou, você tem uma correção no asfalto, tá vendo? Mas o resto, aqui continua com esse tom azulado. E aí que eu acho que faz a grande diferença. É só você olhar essa sombra aqui e olhar essa sombra. Então, nessa foto onde você vê que esse aumento de luz ainda não tinha acontecido, porque tinham nuvens passando, você nota que está tudo super azulado. Porque, como é óbvio, essa luminosidade ela só chegou aqui por causa da direção do sol. Mas aqui não. Então, você vê que aqui corrigiu muito e aqui continuou azulado, beleza? Então, acho que é importante também esses pequenos detalhes para você ir desenvolvendo aí a tua capacidade de olhar. Bom, então eu vou abrir essas duas fotos aqui, lá no Camera Raw, e vou abrir no Photoshop, beleza? Então, vamos separar as duas aqui, Open. Porque eu quero mostrar para você a qualidade final. Até porque tudo isso que eu falei até agora vai servir para que você entenda por que eu consegui conquistar Siemens. E torço para que você aplique isso na tua vida, porque com a 20D, que é uma câmera que praticamente não existe mais, né, no planeta, eu consigo, imagina você aí com as tuas câmeras. Sejam elas DSLR ou mirrorless. O que eu quero mostrar é que você talvez não consiga ainda interpretar todo o potencial que a tua câmera tem. Então, beleza. Esse aqui, ó, é o arquivo original. Então, vou dar um zoom completo aqui. Vamos lá ver. Olha, eu quero que você repare, mesmo com essa distorção de cor, que eu tenho foco cravado aqui na área mais próxima.
Eu vejo, inclusive, os azulejos. Eu não sei se o YouTube vai destruir isso. Mas, enfim, você consegue ver toda a volumetria, né, aqui desse primeiro plano. E aí eu leio aqui, ó, Hospedaria Boa Vista, leio aqui CDU, tá vendo? Ó, veja aqui, ó, desvio, Rotunda da Boa Vista, 100 metros. Meu, perfeito, está em obras aqui na frente da minha casa. Eu vejo nitidamente a calçada aqui, que é feita de mini paralelepípedo, sabe? Calçada portuguesa. E aí vamos lá, para o segundo plano. Agora, é longe isso aqui. Devo estar aqui pelo menos a uns 200 metros, ok? E ali você nota ainda nitidez total. Eu vejo por essa grade que está aqui, onde essa mãozinha está apontando. Está vendo? Olha, focada a placa. Olha aqui, esse aqui é a 40 centímetros de mim. Entendeu? Agora, a partir daqui, que é o prédio vizinho, até lá no fundo, você tem foco. Tá vendo? Eu consigo ver a textura aqui, olha, do leão sobre a águia, que é a Rotunda da Boa Vista, aqui, Praça Mouzinho de Albuquerque. Tá vendo? Casa da Música, que é aqui atrás. Cara, é tudo super nítido e tudo focado. Completamente focado. Sem edição nenhuma. Então, isso aqui é o que eu chamo de profundidade completa. E isso feito com uma lente 50mm, usando o cálculo da distância hiperfocal, que é uma coisa que, se fosse você pesquisaria, tem aplicativos aí, né? Aqui se fala aplicações, que você pode baixar para Android, para iOS, entendeu? Então, beleza. E aí, esta aqui é aquela que está com o filtro. Então, deixa eu só voltar aqui para você poder comparar. Deixa eu botar aqui as duas. Então, eu coloquei aqui uma do lado da outra para você ver que essa foi a que a gente percorreu. E agora, a gente vai ver esta aqui. Então, de novo. Vamos lá. Essa aqui tem o balanço de brancos completamente certinho. Tá vendo? Olha. Nitidez perfeito com o filtro. Aquela lá era sem o filtro. Hospedaria Boa Vista, CDU, vamos ver aqui, olha, desvio, Rotunda da Boa Vista. Eu consigo ver 9h28, aqui esse relógio está um pouquinho adiantado, porque na câmera era 9h21. 502, tá vendo? Matozinhos, CDU. Vejo da mesma forma aquilo que é essa grade, sem diferença nenhuma. E esta farmácia aqui, deixa eu voltar, ela está muito longe. Aqui parece perto, mas não é. Entendeu? Isso aqui é o quarteirão inteiro e até chegar aqui, onde é o meu prédio, é chão. Então, vamos lá de novo, vamos subir. Vamos ver a nitidez dessa parede, focadíssima. E eu acho que a grande vantagem foi que quando eu baixei 0,6, eu consegui ter, inclusive, essa grade aqui em cima, que na outra não aparecia. Quer ver? Deixa eu baixar aqui, peraí. Ó, eu vou te mostrar aqui. Comando 1, F. Tá vendo? Olha, aqui nem aparecia. Quando eu coloquei o filtro, ela começou a aparecer. Olha aqui. Eu vou colocar uma do lado da outra. Vamos ver se dá para ver. Ó, aqui e aqui. Então, o filtro trouxe para mim, na verdade, muito mais o que eles falaram lá, que é o clarity. Sabe? Que é essa... Enfim, né, que a gente encontra no Photoshop. Eu olho com o filtro, melhorou muito. Tanto as cores, como essa leve subexposição que eu fiz. Tá vendo? Não perdeu o detalhe das sombras. E a profundidade de campo, igual. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Esta
focadíssima e esta aqui super focada com o filtro. Então eu comparo uma com a outra, para mim com o filtro ganhou muito mais corpo, muito mais qualidade. Olha, eu vou colocar esta parte aqui. Ó, vou colocar esta e esta. Vê como tá tudo super nítido, super claro. E aqui ganhou um pouco mais de densidade, né, na sombra, mas não perdeu detalhe, ganhou contraste. Então, aqui para mim é o referencial. Olha esta grua e olha como ela aparece aqui. Então, vai me dizer que isso aqui não melhora? Se o filtro é bom, melhora na cor, melhora na nitidez. Agora, se não melhora na vida dessas outras pessoas que não conseguem enxergar diferença, o problema não é meu, passou a ser delas, concorda? Então vamos agora entrar no trabalho para finalizar esse vídeo que eu adorei fazer. Entendeu? Então, eu achei importante que você acompanhasse o meu raciocínio para que a partir de agora eu mostre para você exatamente o que aconteceu. Bom, eu escolhi esta foto aqui, que é o resultado de um longo processo. Foram 4 ou 5 dias de estudo profundo de fotometria conjugada e eu vou explicar para você por que é tão importante. A fotometria conjugada, ela é diferente da fotometria combinada. Eu venho falando já, né, há muito tempo sobre a iluminação combinada, que é quando você tem duas fontes diferentes iluminando a mesma cena. Então, que é o X sobre 2, o X sobre 4, que é aquilo que eu uso quando eu faço uma iluminação numa modelo, em gastronomia, que eu uso a luz do ambiente como X e depois uma luz de flash como preenchimento, como X sobre 2 ou eventualmente até com outras frações. Então você pode ter a luz do ambiente, quando você faz uma externa e um editorial na praia, que a praia tem que ficar bem exposta, e depois você faz o preenchimento com flash. Ou se você está num ambiente interno de um restaurante, uma arquitetura de interiores, você contextualiza, né, com toda aquela luz disponível para não ficar escuro o ambiente e depois você preenche com o flash. E a iluminação conjugada, ela tem uma combinação de duas fontes contínuas. Neste caso aqui, as lâmpadas, né, mesmo os faróis dos carros que criam esse arrastamento, e a luz natural, que é também contínua. Percebe? Aqui não tem flash. Que flash que eu vou fazer para iluminar essa área toda de São Paulo? Não dá. Ou mesmo o céu, né? Percebeu? Olha, eu lembrei de uma outra situação muito recente. Eu moro muito perto da praia. Quando eu olhei na janela, eu vi essa formação e é aquilo que eu acabei de falar. Neste caso, a combinação que eu procurava era a mesma fotometria no primeiro plano e também a mesma fotometria no segundo plano. E aqui é aquilo que eu também defendo muito. Eu adoro a regra dos terços. Porque a regra dos terços ela faz com que a fotografia fale exatamente aquilo que o autor da foto quer dizer, quer expressar. Então, aqui são duas partes dedicadas ao céu e uma parte dedicada à terra. Então, é inegável que quando você olha esta foto, você pensa, meu, que céu lindo! E depois o percurso visual faz com que você veja também a beleza desta faixa que é da praia, da água. Então, eu tinha que esperar a fotometria ficar perfeitamente equilibrada. Então eu fiquei esperando o sol baixar um pouquinho. E aí chegou um momento que quando eu medi em cima e medi embaixo, a fotometria estava igual.
E aí deixa eu mostrar para você também uma coisa que é legal, que é o sistema de zonas aplicado na prática. Como é importante. Esse tipo de metodologia, ele é inspirado no trabalho do Ansel Adams, entendeu? Eu tenho livros onde ele ensina isso. E aí eu vou pegar aqui, olha, na lupa e histograma. E se você não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você adquira os meus e-books, que são muito baratos. No final eu vou falar sobre isso, porque vai mudar a tua vida. Hein? Olha, então eu vou colocar aqui na zona 0. É só isso que você vê aí com esse tracejado amarelo, que é a zona 0, os pontos sem detalhe nenhum, são necessários para você criar profundidade, para você criar contraste. Depois a zona 1. A zona 1 é o preto, né, com detalhe. Então as minhas sombras já têm detalhe. E é assim que o fotômetro lê. O fotômetro não vê cor. O fotômetro enxerga a escala de cinzas, certo? Coloca tudo na zona 5, que é a média entre sombra e luz, e te dá uma fotometria perfeita. Zona 3, zona 4, zona 5. Tá vendo? Olha, começou a aparecer a média entre o céu e a terra. Zona 6, zona 7 começa a ficar mais claro. Zona 8 ainda tem detalhe pra caramba ali. Zona 9, que é crítico, tem também, tá vendo os pontos? E a zona 10, que tem tantos pontos como a zona 0. Olha, então é uma fotografia construída dentro das 11 zonas do sistema. Então, beleza, eu vou cancelar aqui e vou voltar para o colorido. Então, se você vê que aqui no colorido, todas essas zonas estão presentes também. Uma série de coisas que vão fazer com que você consiga aí sim aplicar tudo isso num job muito bem pago como esse que eu estou mostrando da Siemens. Beleza? No briefing, eles queriam o Pico do Jaraguá, então você já sabe que isso aqui foi em São Paulo, com uma visão de toda a cidade acesa, e que fosse naquele momento que o sol já se pôs, mas que criasse esse efeito no fundo, com essas cores. Eles não queriam, nesse momento, só a foto com o fundo escuro. Também tem esse momento que eu vou mostrar, mas antes de qualquer coisa, para chegar aqui com a cidade toda acesa, e como o negócio da Siemens é iluminação, muito do que você vê aqui são contratos fechados pela própria Siemens. Mas um dos pontos, literalmente, né, que faziam parte do briefing, é que essas luzes da torre lá do Pico do Jaraguá estivessem focadas, acesas, e nesse meio termo, né, entre luz e um céu todo escuro. E eles já tinham tentado com outro fotógrafo, mas, o cara não conseguia. Porque aqui realmente você tem que ter um pensamento analógico. E eu tenho um conjunto de filtros graduados com várias cores. Então eu consigo segurar um pouco a exposição, seja do primeiro plano ou seja do segundo plano. Então essas 4 luzes tinham que estar acesas. Então, obviamente, eu tinha que pensar em longa exposição. Mas eu tinha que fazer, inclusive, um cálculo para que, usando essa lente, eu tivesse profundidade de campo infinita. Então, aqui foi uma mistura muito legal e é uma pena que você, que é dessa geração, que está sendo influenciado pelo pessoal da Lagartixolândia, não conseguiu até agora entender que a fotografia analógica é a mãe da fotografia digital. Então, você já viu alguém sem mãe? Você pode ter alguém sem filho, mas sem mãe, não, certo? Então, aqui, essas fotos eles adoraram. Por quê? Porque tem aqui o arrastamento do minhocão, que cria ali um ponto de luz interessante.
Todo esse panorama aceso, desde o primeiro plano, super bem focado. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Olha, tá vendo? Você consegue ver aqui os outdoors. Tá vendo? Olha, TNG. E olha a distância que está dessas janelas até ali. Tem um bom pedaço aqui, né, de chão. E isso que o cliente queria. Então, eu só escolhi essa foto para que você entendesse que a construção da fotografia é como você pintar com luz. Olha, você não pode imaginar a minha felicidade em poder mostrar para você este conteúdo aqui. Essas são informações muito valiosas que dificilmente você encontra aí disponível, porque a nova geração não tem a menor ideia do que eu vou falar e vai acabar até ajudando os próprios influenciadores aí a melhorarem o conteúdo. Então é o seguinte, esses filtros que você está vendo aqui, esta linha de cima, são os filtros de correção. E, faz anos, né, que eu já falo sobre esses aqui principalmente, que é aquilo que você encontra no Photoshop. Quando você tem uma situação de luz incandescente, ou no final do dia, num pôr do sol, e você precisa corrigir o branco, a gente fazia isso com filme, né, com a câmera analógica, diretamente. A gente precisava ter esse conhecimento. Hoje isso está incorporado na câmera, porque a fotografia analógica foi quem deu origem à digital, foram os fotógrafos analógicos que inventaram, né, a fotografia digital, em conjunto com aqueles que faziam a construção da tecnologia. E este aqui é o contrário, se você está numa situação de sombra, num Kelvin 7000, 8000, né, você tem graduações de filtro yellow para que você consiga corrigir isso e o seu filme, que é Daylight 5200, sai perfeito. E eu separei para você esta fotografia que foi feita para um cliente da área de arquitetura com a 20D, com a lente 1855 do kit, certo? Aquela versão de 2004 sem estabilizador. E aqui nesta situação especificamente, eu tenho os dois tons que se complementam. Esta aqui é uma opção que eu entreguei do pôr do sol, daquilo que as pessoas veem em termos de temperatura de cor, do reflexo do pôr do sol nesta estrutura que é metálica e prateada. Sim, é prateado. O sol está aqui, olha, escondido na praia. Portanto, esta luz vem do sol, nesta direção da esquerda para a direita, e tinge essa estrutura que é prateada, tinge com esse tom dourado. Isto eu uso muito em fotografia de joalheria, porque às vezes um cliente me traz uma peça que é um esboço, e normalmente o esboço é feito em prata, né, que é mais barato. Depois eles vendem também a versão em prata ou derretem a prata. Mas eles não vão fazer a versão final em ouro, certo? Porque é muito mais caro. E um dos pontos fortes na negociação com o cliente é exatamente esse. Como eu trabalho com joalheria de autor, que normalmente as pessoas fazem uma peça, então eu falo, não, pode me trazer prateado que eu vou entregar para você com o tom do ouro, você só precisa me dizer qual é, porque existem vários tons que ou empobrecem o ouro ou enriquecem, depende da quantidade de cobre, enfim, da pureza do próprio ouro, certo? Então, esta foi a técnica que eu usei aqui. Aqui não tem nenhum filtro. Aqui é 5200 e a pintura veio da temperatura de cor do pôr do sol, que chega lá nos 3000, 2500, como eu mostro nesta tabela aqui para você. E aí eu vou abrir esta foto em preto e branco, para que você entenda exatamente o que é essa filtragem complementar.
Então eu vou aqui, mais uma vez, no Silver FX Pro, vou abrir esta fotografia, que originalmente, como você viu, é colorida, e vou aplicar aqui o filtro azul. E você vai reparar o seguinte, o filtro azul escureceu a cor complementar, que é o amarelo, e ela clareou o tom que é da mesma cor do filtro. Então eu consegui escurecer tudo aquilo que é amarelo. Essa é uma técnica que o Sebastião Salgado usa muito para dar aquele tom lindo na pele das pessoas, porque a pele tem muito vermelho, amarelo e laranja, que é aquilo onde o filtro complementar, que é o azul, atua. Ele tem um efeito. Então isso também é uma forma de você entender um pouco como o trabalho analógico do Sebastião Salgado se aplica completamente ao digital, porque ele consegue os mesmos resultados, certo? Agora, da mesma forma, se eu colocar aqui o complementar do azul, que é o amarelo, olha o que vai acontecer. O amarelo, que é a mesma cor do filtro, vai clarear. Não escureceu como o filtro azul, mas em compensação, o céu, que é azul, e a complementar do amarelo, escureceu. E repara que eu estou fazendo isso dentro do Photoshop. Percebe? É a mesma coisa. Por isso que eu consigo aplicar nos meus trabalhos profissionais um diferencial do ponto de vista de controle que surpreende. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo e que é profissional se surpreendeu. Então, acredite, essa lagartixada que está aí não vai te levar a lugar nenhum. Só vai fazer você comprar equipamento e eu estou aqui para combater isso, com toda a força possível, que é a força da cultura que eu adquiri dos fotógrafos que vieram antes de mim, a quem eu agradeço a cada dia que eu vivo. Percebe? Então aqui você consegue sentir na prática aquilo que eu vinha falando e vamos voltar agora para os filtros. Então isso aqui vai mudar completamente a tua forma de enxergar a fotografia. Então, como eu estava dizendo, esses aqui são os filtros de correção. Eles estão aparecendo aqui um pouco mais escuros porque eles estão encostados, né, na superfície branca. Eles são um pouco mais claros, né? Deixa eu ver se eu pego um desses aqui, olha, para mostrar para você. Ó, tá vendo? Eles são bem clarinhos, mas lá eles ficam escuros. Então, para você não se enganar que isso venha interferir muito. Tá vendo como ele ficou mais escuro aqui? Então, como eu estava dizendo, esses aqui são os filtros de correção. E para além disso, você consegue usar de forma criativa, não é? O filtro vermelho em preto e branco tem um efeito muito dramático no céu. Por quê? Porque ele escurece o céu de uma maneira que fica assim, fica um céu preto. E quando você tira o filtro, ele volta para a zona 5, que é exatamente aquilo que seria o natural. E na medida em que você vai colocando graduação, você consegue ter uma variação dessa profundidade, dessa dramaticidade do contraste que você vê no céu. É muito louco por falar isso para essa geração e sei que, tem muita gente que está boiando no que eu estou falando. Como é que você quer ter sucesso na profissão se você não sabe aquilo que é básico? Não é que nem ser engenheiro e não saber matemática, é igual. E aqui você tem outros filtros que também são de correção e efeito. Então, este aqui, por exemplo, embora esteja super escuro, e eu vou pegar aqui também para mostrar, deixa eu tirar aqui, depois eu coloco de novo, ó, ele é bem clarinho, tá vendo? Ó. E aí, ele é graduado, então você consegue ir colocando o tom que você quer, né? Na medida em que você empurra para baixo ou para cima no suporte. Beleza. Deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho como estava. E este aqui eu uso quando eu preciso fazer uma correção no nascer do sol, que é aquele momento em que todo o planeta, né, fica meio azulado, até ele subir um pouco do horizonte. Essa temperatura que tem no céu é muito alta, às vezes chega lá a 7.000, 8.000 Kelvin, e isso aqui faz a correção sem interferir na parte de baixo. Eu usei esse aqui no trabalho e vou mostrar.
Este aqui também. Agora, quando você tem esses dois, é no momento em que você tem que fazer uma correção do primeiro plano. Porque o primeiro plano aqui, ele fica azulado, corrigido em cima. E aqui ele fica corrigido em cima e corrigido embaixo. Esse é o filtro de densidade neutra, nosso velho conhecido. Este aqui também é um filtro mais criativo. Ele é uma densidade neutra, que está aqui escuro, mas eu já mostrei que fica bem clarinho. Esse é um tom castanho, que é maravilhoso, eu vou mostrar para você como eu usei. E este aqui é um violeta, que é mais para efeito. Então esta coleção de filtros que você vê aqui é para você fazer a correção da luz contínua, da luz natural, né? Daquela que não é o flash. E aí eu quero que você repare na ligação que existe do ponto de vista de correção entre este filtro âmbar e este copinho. Vou colocar assim, né? Que se vocês gostam de chamar de copinho. E o tal copinho que eu falo é esse aqui, olha, que você encaixa no flash. Todo mundo conhece, certo? Que na verdade é um difusor grande angular que você coloca na frente do flash. Não só para dar efeito, mas para fazer correções também quando você tem um modelo na sombra. Quando o Kelvin é mais alto, ele puxa para o azulado. Você coloca o filtro âmbar e você corrige o flash. Então se você tiver um efeito no fundo que puxa para o âmbar, você na frente também tira aquele branco hospital do flash e fica muito natural. E na medida em que você sobe a carga, ele vai subindo de zona também. Então você consegue controlar a intensidade através da carga do flash. E aí você faz uma iluminação combinada e fica impecável. É bem legal eu ter mostrado isso para você, senão você não conseguiria entender o que vem aí pela frente. Grande dica, gostou? Eu estou muito feliz de poder mostrar para você todo o estudo, todo o percurso que eu fiz nesse enorme trabalho. Eu separei aqui 3 pastas e eu vou passar tudo aquilo desde o primeiro dia que eu fui construindo e fui estudando principalmente o posicionamento e alguns momentos que eu tinha que reproduzir do briefing. Mas, era impossível. E foi para mim uma grande lição de fotografia. E é o que eu sempre digo, a fotografia de rua é aquela que mais te ensina. Então, eu vou mostrar aqui para você as fotos. Então, é o seguinte, eu tinha que ter o pôr do sol e tinha que ter, principalmente, uma noção exata daquilo que era possível, porque às vezes o cliente, ele pensa uma coisa e você como fotógrafo sabe que aquilo ali não vai acontecer, por várias razões, né? Por variações que vão acontecendo no decorrer do trabalho e que depois você tem que pegar e justificar. Então a minha ideia era sempre fotografar para poder, todos os dias, sentar e mostrar para o cliente, olha, eu fiz essa outra opção, e dar para o cliente não um problema, mas uma solução. Então, esta aqui foi o primeiro dia, o primeiro estudo. Então, eles queriam uma fotografia que tivesse um céu bonito e que tivesse uma cidade bonita. E que fosse no pôr do sol. Porque o que eles queriam é criar um storytelling, sabe? É tipo, a cidade vai ficando escura, o sol vai indo embora, e aí as luzes da Siemens, né, iluminam a cidade. Depois eu vou mostrar para você o resultado final, que ficou bem legal. Mas o que acontece? O enquadramento que eles queriam, que pegava o edifício do Banespa, enfim, algumas coisas que eles determinaram, era impossível. Por quê? Porque no roteiro eles colocaram, primeiro dia o edifício Itália, lá em cima no restaurante, entendeu? Então eu fui para lá. E aí eu fui acompanhado. E era esse ângulo que eles queriam. E quando eu mostrei essa parte cheia de sombras,
Isso aqui ficou muito complicado porque eles imaginavam uma cidade como aquela que está aquele plano lá de trás, tá vendo? Que teoricamente, né, no segundo eles, não teria nenhuma sombra, mas tem também. Não, e outra coisa que foi, assim, assustador. Tá vendo a poluição, cara? É uma massa de ar podre, sabe? Que a gente respira em São Paulo. Eu fiquei muito assustado. Então, isso aqui é o arquivo sem nenhuma edição, sem nada. Eu vou passar para você muito rápido. Tá vendo? Eu comecei a buscar alternativas, sabe? Para ver se eu conseguia não mudar muito do enquadramento deles, mas daí eu falei, vamos ter que mudar. E ele foi gostando, porque eu consegui tirar muito dessa sombra, tá vendo? Isso acontece muito em gastronomia. Eu vejo algumas pessoas que fazem iluminação frontal em gastronomia e a sombra é dura, a sombra recai sobre elementos do prato. Eu sempre falei isso em todos os vídeos, e eu acho que o grande diferencial da minha luz de gastronomia é exatamente o controle das sombras, deixando numa zona 7, 8 no máximo. E eu cheguei nesse resultado. É o mesmo dia, sequência, eu fui rodando. Você pode ver que esse prédio aqui está mais à esquerda, depois ele está mais central. E aí eu mostrei para ele que eu conseguia tirar essa poluição pelo enquadramento. Entendeu? E como ele ficou vibrando assim com essa aula de fotografia que eu ia dando para ele. Entendeu? Olha. E aí essa parte é que era interessante, porque ele queria mesmo que o acompanhamento do pôr do sol. Só que você pode ver que a poluição que eu tirei, essa nuvem escura, né, que aparecia, deixa eu voltar aqui. Aqui, na verdade, ela também permanece aqui em cima. Você nota que chega um momento em que o sol atravessa essa massa de poluição e deixa esse aspecto meio haze, né? Meio difuso. Então, puta, cara, foi foda. Foi muito legal. E aí, quando chegou aqui, ele começou a gostar mais, porque eu falei, cara, imagina se a gente cortar um pouco do pé da imagem e trazer um pouco mais daquela parte da cidade e tal. E fui construindo isso lá. Daí tem o Copan, tá vendo? Olha, e aí chegou a hora do sol. Lembra que eu falei para você aí atrás que quando você usa filtro, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você tem um ponto de luz, você tem um flare, né? Você tem aí uma inclusão que não é bem-vinda. Né? Então, embora esse filtro aqui tenha dado um efeito bonito no céu, tá vendo? Olha, ele trouxe esse flare, e aí aqui eu consegui, sem o filtro, pode ver que o céu está bem escuro, eu consegui esse resultado. E melhor do que isso é que o pico do Jaraguá aqui começou a aparecer. Ainda não estava aceso, isso aqui foi só um estudo. E aqui eu coloquei o filtro laranja e não deu o flare. Entendeu? Então varia de filtro para filtro. Então aqui eu estou começando a chegar muito próximo do resultado que ele queria. A sombra aqui com algum detalhe e o céu com detalhe. Então resolvi o problema do céu. O resto era aguardar que as luzes da cidade fossem acendendo e eu fosse acompanhando esse processo. Entendeu? E aí eu fui esperando o sol baixar. Tá vendo? Aqui eu pus o filtro vermelho, porque eu pensei, na pior das hipóteses, eu peço para fazer uma montagem. Mas eles não queriam, eles queriam alguma coisa muito natural. Daí, aqui eu troquei de lente, coloquei qual? A 100, 300, 4556, aquela famosa, que eu vou até colocar um retrato lindo dela aqui, que é uma lente que eu uso muito ainda hoje. É uma lente de 1990, enfim. E comecei a ver que aqui embaixo eu já conseguia controlar mais. Está vendo como está? Eu estou começando a fazer uma fotometria conjugada. E aí eu coloquei o zoom em 300 milímetros
para poder acompanhar quando lá no fundo eles acendessem a luz dessa torre, que era importante, como eu já falei. Tá vendo? Olha. Cara, assim, os filtros fazem uma viagem muito louca. Ó, aqui não tem filtro nenhum. Tá vendo? E aí eu falei, cara, tá começando a acender a cidade aqui embaixo. Meu, era muita adrena. Tá vendo as primeiras luzes? Aí o sol começou a se colocar lá no horizonte. O Pico do Jaraguá aqui, meu, bombando. Aí aparece um incêndio ali, cara. Olha isso, tá vendo o incêndio? A fumaça, puta que pariu. Foi muito legal. Enfim, e aí esse incêndio inviabilizou esse dia. Tá vendo? Porque não dava para colocar, era visível que tinha um incêndio. E na época que eu fiz, tratar a foto, você tinha que mandar isso para um birô, que era, enfim, gente que era Adobe Expert e tal. Não era, a gente não editava, entendeu? Então eu cortei o incêndio ali, tá vendo? E ele gostou desta aqui, mas o Pico do Jaraguá perdeu o contorno. Enfim, ele gostou muito dessa, mas o incêndio ali zoou a minha vida. Bom, enfim. Aí, deixa eu passar rapidinho, tá vendo? Ali, como aquela fumaça parecia poluição, e ainda não tinha acendido lá as torres. Bom, enfim. Aqui já foi a primeira pasta. Daí deixa eu mostrar para você a segunda. Esta aqui foi uma outra tentativa de usar o filtro. Olha esse flare, que esquisito. Tá vendo? Olha, então eu tinha que fazer... Usei um filtro aqui de densidade neutra e aí não deu certo. E daí foi uma repetição do mesmo processo. Já que não tinha dado certo o Pico do Jaraguá por causa do incêndio, a gente foi para um outro lugar, entendeu? Que já não era o Edifício Itália, já era ali perto da Paulista, tá vendo? Então fomos buscar uma outra alternativa. E começou a dar certo. E aqui foi a fotometria feita pelo céu, pela alta luz, e aqui o mesmo momento feito pela sombra. E eu fui tentando ajustar as coisas. Tá vendo? Usei filtros e tal, consegui chegar mais ou menos, e aí aquilo que era poluição ainda permanecia. E eu falei, cara, eu tenho que pintar essa poluição, sabe? Porque realmente não vou mudar a realidade, né? Olha que bonito que é o sol em São Paulo. Pronto. Aí resolveu que a gente ia fazer só quando tivesse a cidade acesa, e nesse momento era mais fácil. Por quê? Porque eu podia fazer uma longa exposição que pegasse todas as luzes acesas da cidade e, ao mesmo tempo, trouxesse, por acumulação do tempo, né, por ser uma longa exposição, trouxesse aquela imagem do céu, mesmo se o sol já tivesse se recolhido. E foi muito legal. Ó, aqui a gente vê até a torre. E aqui que a gente redefiniu. Então, no decorrer do trabalho, a gente, juntos, buscou soluções. E aqui até brinquei, tá vendo? Parece um disco voador, cara. Isso aqui era um Zeppelin que passava em São Paulo. Tá vendo? Ó? E aqui é a segunda pasta. Beleza. Daí aqui já está terminando. Depois eu vou mostrar para você o resultado final, as fotos que foram escolhidas. E esta foi a foto que eu fiz com a 1855 do kit, mas, a poluição acabou com a foto. E ele falou, pô, beleza, isso a gente já tem foto da cidade, então aqui não está bonito, tem como você fechar mais o enquadramento? Claro, troquei, coloquei a 100-300 e fiz isto aqui. Agora, dá uma olhada. Olha o carinha aqui, ó. Tá vendo? E olha a definição desta lente, cara. Olha o fio, olha tudo aqui. Então, essa foi aprovada. Deixa eu voltar aqui. Depois eu subi o zoom, peguei ele subindo mais ainda naquela torre. Olha, ele estava aqui, nem tinha descido ainda nessa parte branca, já desceu aqui, tá vendo? Aqui um super zoom. Então, só estou mostrando para você que com uma lente do kit 1855,
com uma 100-300, 4556, eu consegui atender essa demanda que é realmente muito crítica. Só não aprovou por causa da cidade que está poluída, e aí ficou esta aqui, e até deu mais destaque àquilo que era mesmo o mote principal do trabalho. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para você as fotos que foram aprovadas. Ó, esta aqui. Então, a gente esperou ficar daylight. Tá vendo como as cores aqui são muito reais? Então, no decorrer do trabalho, e o cliente entendendo as dificuldades, foi muito legal, porque, sinceramente, eu sinto que ele me respeitou pra caramba, porque eu trouxe para ele uma solução que, no final, todo mundo gostou mais. Ele tinha, inclusive, nas reuniões, todo esse material para mostrar. Porque, quando você trabalha com cliente grande, às vezes uma coisa que é aprovada, ela não pode ser mudada. Mas, nesse caso, mudou. Então, aqui esperei o sol ficar mais ali pelo meio-dia, para que as sombras ficassem escondidas, né? Ficassem mais para o chão e não jogadas sobre os prédios próximos. Ficou uma foto de dia. Daí ficou uma foto de noite, com o edifício do Banespa ali. Tá vendo? Isso aqui era 19 horas e 1 minuto. Dá até para ler lá. Com a cidade toda acesa. Eu adoro essa foto de São Paulo. Quando eu olho assim, me dá uma certa saudade dessa loucura. Beleza? Bom, e aqui que a verdade acaba sendo revelada. Você vai ver o que eu vou mostrar para você. Lembra que lá atrás eu falei desse mito do médio formato e que falei da resolução, até separei aqui para você guardar. Lembra? Que era essa aqui, 3.504 por 3.000, que é essa que está aqui embaixo. Beleza? Então, vamos fazer uma conta aqui. Olha, eu vou abrir a calculadora e vou botar aqui, deixa eu até diminuir. 11.648 por 8.736 pixels, que é esta resolução máxima. Então, você clica aqui, vai dar 101. Como aqui a próxima casa é maior do que 5, foi arredondado para 102. 102 megapixels, beleza? Então, eu vou limpar isso aqui. Maravilha, a gente já conferiu que está certo. E vamos aqui para 3.504 por 3.000, que se está aqui dentro das possibilidades, das opções, é porque, de alguma maneira, faz sentido, correto? Então, vamos lá. 3.504 por 3.000. 1, 2, 3. Igual 10,5 megapixels. Então, imagina, você compra uma câmera como essa e o teu arquivo, saindo dessa potência de câmera, ele tem a mesma resolução do que uma 20D, que está aqui, que tem 3.504 por 2.336 pixels. Então, para sermos justos e precisos, então vou apagar isto aqui e vou botar 3.504 por 2.336 igual 8,2 megapixels, que é a resolução da 20D, ou seja, 2 megapixels. Então imagina, eu não estou falando para você comprar uma 20D, mas eu estou mostrando para você que se nessa câmera super moderna existe essa opção, então é sinal que em algumas condições, como eu sempre usei e ainda uso hoje em dia, ela serve como uma luva. E aí agora eu quero mostrar para você esta foto aqui. Esse é um pacote que tem uma 5D Mark III zerada, mas zerada, não tem um risco, não tem uma poeira. Com esse grip para mais 2 baterias, com uma EF 50mm f1.8 STM, com 2 baterias zeradas, com a alça, essa nova câmera que eu comprei. Então eu tenho a 6D,
tenho a 20D e tenho a 5D Mark III, que é uma câmera que tem 22.3 megapixels, meu. É o dobro daquilo que é aquela configuração que eu acabei de mostrar, de 10.5, que é aquela opção que a câmera da Fuji tem. Então imagina, com aquela configuração, eu consigo trabalhar com a 20D. Tem o mesmo resultado. Não tem essa de, porque a lente... Vale a pena você pagar 16 mil numa lente fixa, quando você pode ter um resultado fantástico com lentes que são muito mais baratas? Percebe? Esse é o caminho que eu detesto, que é essa coisa desses caras que começam a botar você numa máquina de lavar roupa em modo centrifugação e você sai lá só fazendo tonteria. E por esse pacote, com esta câmera com 21 mil cliques e com todo o equipamento zerado na caixa com plástico, sabe? Foi muito bem cuidado. É tão bem cuidado quanto as minhas câmeras. Se você pega a minha câmera, não tem um risco. Todos os vidros, né, toda a parte que pode quebrar do LCD, eu tenho com protetor, aquela proteção que vai por cima, sabe? Que protege celular. Eu compro, eu guardo tudo, os saquinhos, porque quando eu for vender, a pessoa vai ter a mesma sensação, o mesmo prazer que eu tive quando peguei em Lisboa esse equipamento, que eu paguei 500 euros. Tudo isso com o grip, com a câmera, com a lente, com 2 baterias e com a alça. É uma opção de uma full frame maravilhosa, que, vai suprir completamente as minhas necessidades e está aí. Custou 500 euros. Se você pega e multiplica aí por 5, né, por 5.3, que é o que está o euro, eu gastei R$ 2.700 em todo esse pacote. Então, num trabalho, eu já consigo pagar esse investimento. O resto é lucro. Agora, imagina se eu vou cair nessa lorota de comprar uma câmera de R$120 mil, quanto tempo eu vou demorar tendo prejuízo e, pior, desvalorizando esse equipamento, que daqui a pouco esses mesmos caras estão falando que agora saiu uma nova câmera que vai mudar a fotografia, vai mudar a tua vida. E esses caras não mudam, estão nessa vidinha há muitos anos. Entendeu? Então, é muito bom ter esta casa aqui da EFO, porque aqui eu falo exatamente o que eu quero. Se eventualmente, felizmente, acontecer na tua vida de você ser contratado para fotografar um carro, o lançamento, né, de um carro, e a agência de publicidade exigir o equipamento médio formato, com lentes específicas, você aluga. E depois devolve e enche o bolso. Não vai gastar aquilo que você poderia ganhar nessa grande oportunidade. E a sensação muito clara, palpável, que eu tenho é que as redes sociais e a presença dessas pessoas completamente despreparadas fizeram uma nova ordem, né? Uma nova ordem da inteligência. A verdade não importa, a verdade é só um detalhe e o que importa é criar um conteúdo de efeito e confundir as pessoas. É entretenimento que tomou conta do ensino. O que você acha que vai acontecer com o teu futuro? Nada. E é isso que acontece na tua vida. Por isso que você se arromba, por isso que você não consegue chegar aonde imaginava, porque tem um facilitismo só para confundir e para criar um caminho que vai levar a um beco sem saída. Essa é a minha opinião, esse canal é meu e quem não gostar, não gostou, beleza? Eu tô aqui para ensinar você a ganhar dinheiro e não gastar. Se você acha que esse discurso não tem sentido, então você é um equipamentista, você para mim está doente. E se ao contrário, você gostou disso que eu estou falando, né, faz sentido, então fica aí que você vai gostar muito mais do que vem aí pela frente, beleza? Então, esse é o motivo dessa revolta que mantém a minha motivação e que ao mesmo tempo a minha alegria quando eu escuto de vocês que, pô, graças a Deus, cara, eu não vendi a minha câmera, sabe? Graças a Deus eu não tirei dinheiro suado da minha poupança. Mas muitos influenciadores não sabem o que é responsabilidade. E isso traz um empobrecimento enorme
daquilo que é a premissa básica da fotografia, que é a ética. Quando você não tem ética, você não tem nada. Você pode ter até milhares de seguidores, milhões de seguidores. Mas se você não tem ética, isso é um castelo de cartas. Olha, e para finalizar, né, para trazer aqui um pouco de cultura, essa foto é analógica da Sophia Loren, que é uma atriz linda. Meu, você olha esse make-up, né, você olha esse, enfim, é uma maravilha essa iluminação. Uma luz super controlada, com uma qualidade, com uma textura invejável, e olha que isso aí eu peguei da internet, está em baixa resolução. E concorda comigo que se eu pego uma câmera analógica e consigo fazer esse retrato, fazer isso no digital, vendo, é uma coisa, muito mais fácil. E é exatamente isso que eu trago aqui para você. Eu estou desenvolvendo um projeto que chama Academia de Fotografia Analógica, que, cara, a gente vai entrar forte nisso, sabe? Um centro de pensamento analógico aplicado, sabe, a esse novo momento onde a inteligência artificial tem substituído a inteligência original. Então, a tendência é que essa nova geração seja burra, né? Porque, no digital realmente só não dá certo quem não tiver essa base, né? Porque eu duvido que a grande maioria dos influenciadores aí consiga criar de olhos fechados, tampando o monitor, sem fotômetro, consigam fazer essa iluminação. Não conseguem nem no digital, imagina se vão conseguir no filme. E eu tenho acompanhado essa tendência, principalmente na Europa, onde você, quando incorpora no teu pacote de serviços uma parte que seja analógico e entrega para o cliente, aquilo vale muito mais. Aquilo é uma mais-valia dentro do teu orçamento e dentro do teu plano de negócios. Ok? Então tá aqui, fechei com chave de ouro, com essa nitidez maravilhosa, para mostrar para você que tem muita gente falando bobagem, gente que não entende a base da fotografia e quer ensinar para você a base do negócio. E é por isso que tem tanta gente fracassada. Bom, é isso aí. Como sempre, né, mais uma vez falando dos meus e-books que podem te ajudar a chegar nesse resultado, porque fotografia tem a sua parte lógica, tem a sua parte criativa, então, e a parte de mercado, principalmente de cultura, né, mercadológica, para que você consiga interpretar melhor quais são as coisas que você precisa e entrar no seu caminho aí dourado. Se você quiser esses e-books, você pode pesquisar que você vai achar pirata. Zero de custo. Se você quiser ter a ética de comprar com o autor e evitar essa pirataria demoníaca, você entra em contato comigo e eu mando para você as informações. São livros baratos, não é ganhar dinheiro, é só cobrir o custo mesmo desse tempo, né, que eu invisto nesse conteúdo escrito. E são coisas muito importantes para você do ponto de vista técnico. Abrange um mundo inteiro que eu já venho vivendo, né? Experiências no mundo fotográfico e no mundo profissional. E eu acho que isso vai te ajudar, beleza? E outra coisa, se você compra comigo, você tem direito a um plantão de dúvidas diretamente comigo. Você fala com o autor do livro, tá bom? Uma mentoria comigo, você acha que você me aguenta? Então vamos conversar, manda uma mensagem pelo WhatsApp, a gente troca uma ideia antes para ver se tem um match aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Acredita que isso que eu mostrei é realidade. E aquilo que muita gente mostra é fantasia, sabe? É gente que veste camisa de marca e vende a alma, entendeu? Por quê? Porque faz parte do negócio, eles têm que pagar a conta, dá para entender, mas são coisas diferentes. E deixando aqui os meus pêsames ao mundo pela perda do Alexei Navalny, que era a cara da esperança, né? E que, certamente vai estar iluminando essa geração para que a Rússia, né, volte a um patamar mais humanista
e não tão autoritário. Tá bom? Um beijo. Tchau.